Imagine a seguinte cena: uma cidade inteira afundando em seu próprio esgoto, onde moradores respiram o ar pesado de dejetos, caminham sobre lama tóxica e veem suas vidas se transformarem em um pesadelo sanitário. Não há enredo de filme de terror, é a realidade crua de Zvenigovo, na República do Mariel. Há 9 anos, o sistema de esgoto da cidade colapsou. 9 anos de promessas, de descaso, até que, em abril deste ano, o inferno transbordou literalmente, um mar de fezes invadiu ruas, casas, praças. Os habitantes não apenas conviviam com o lixo humano, eles estavam mergulhados nele. Cada passo, cada respiração, uma lembrança cruel de que o básico, o elementar, havia sido negado a eles. E então, como num passe de mágica burocrática, o governo aparece com sua solução milagrosa. Vamos resolver, anunciam. Tudo será consertado. E o que fazem? Construem uma orla. Sim, você leu certo. Enquanto a cidade afunda em seu próprio esgoto, ergue-se uma simbólica Alameda da Vergonha, uma faixa de concreto decorado onde os cidadãos podem, por alguns instantes, fingir que não estão vivendo em um pântano de negligência. Essa orla, pasme, ganhou até prêmio nacional, a alma de Zvenigovo. Que ironia cruel! A alma da cidade não está no asfalto pintado, mas nas casas inundadas, nos pulmões intoxicados, nas crianças que brincam ou tentam entre o lodo e o desespero. É como oferecer um buquê de flores a um náufrago enquanto o navio afunda, bonito, mas absolutamente inútil. E como se a tragédia coletiva não bastasse, há ainda as humilhações individuais. Em Nizhny Novgorod, uma mulher faz compras num supermercado da rede Magnit. Ao pagar, recebe 2 pacotes coloridos como brinde por sua compra. Chega em casa, abre com o filho, e se depara com fezes. Sim, fezes humanas, embrulhadas como presente. O marketing criativo do estabelecimento decidiu que nada melhor do que surpreender clientes com dejetos como lembrancinha. A mulher, em choque, descreve o momento, a criança exposta àquela cena grotesca, o nojo, a revolta. E a pergunta que não quer calar: que mente doente acha aceitável distribuir fezes como promoção? Que sociedade normaliza isso? É arte? É piada? Ou é apenas mais um sintoma de um país onde o absurdo virou rotina? Mas se Zvenigovo e Nizhny Novgorod já bastassem para pintar um quadro sombrio, São Petersburgo entra em cena para elevar o grotesco a outro nível. Um homem é levado às pressas a um hospital, em choque séptico, à beira da morte. Os médicos o colocam na mesa de cirurgia e descobrem um objeto de proporções inimagináveis alojado em seu corpo. Não, não é um tumor. É um consolo sexual de dimensões colossais, tão grande que beira o surreal. Como algo daquele tamanho entrou ali? Ninguém sabe. Se foi inserido à força, se foi um desafio macabro, se foi um acidente bizarro. O fato é que a equipe médica teve que realizar uma cirurgia abdominal emergencial, cortando o paciente como se fosse uma cesariana, só para remover a coisa. E, como se não bastasse o trauma do homem, a equipe do hospital ainda tirou fotos do achado, violando qualquer ética profissional, transformando a tragédia em espetáculo. São Petersburgo, a cidade dos canais e da cultura, também é palco de outras cenas dantescas. Enquanto em alguns hospitais extraem objetos absurdos de pacientes, em seus rios, a polícia encontra membros humanos cortados, como as mãos de um professor envolvido em crimes macabros. Não é ficção. Não é exagero. É a realidade nua e crua, um país onde cidades afundam em esgoto, supermercados distribuem fezes como brinde, e hospitais se tornam palcos de horrores que desafiam a lógica. E o que tudo isso nos diz? Que a estabilidade prometida, a normalidade vendida, muitas vezes não passa de uma fachada podre. Que enquanto alguns celebram progressos como orlas premiadas ou promoções nojentas, milhões sufocam, literalmente, no descaso. Que a linha entre o trágico e o grotesco se apagou, e o que sobra é um retrato distorcido de uma sociedade que parece ter perdido o rumo. Zvenigovo não precisa de uma orla bonita. Precisa de dignidade. A mulher de Nizhny Novgorod não precisava de um presente nojento. Precisava de respeito. E o homem em São Petersburgo não precisava de um objeto monstruoso em seu corpo. Precisava de ajuda. Mas, no fim das contas, o que nos resta? A pergunta ecoa: até quando vamos aceitar que o normal é o anormal? Que o básico virou privilégio e o absurdo, rotina?
A resposta, infelizmente, ainda está por vir. E então nos deparamos com mais um capítulo dessa farsa macabra que o país insiste em chamar de a realidade. Um homem de 63 anos, professor, historiador, reconstrutor, palavra bonita para quem reconstrói o passado, mas destrói vidas no presente. Oleg Sokolov, o mesmo que se vestia de Napoleão como se o delírio de grandeza pudesse justificar o delírio de sangue. Encontrado no rio Moica com um rastro de horror no rastro, mãos decepadas, uma mochila que carrega mais do que livros, e em casa, o que sobrou de uma mulher de 24 anos, sua aluna, sua vítima, sua amante entre aspas, porque amor não se mede em facadas nem em membros espalhados como lixo. E o que faz a justiça? O que sempre faz, hesita. Advogados falam em afeto, como se o ódio pudesse ser confundido com paixão. Falam em atenuantes, como se 63 anos de vida ou de teatro, porque esse homem era um ator, um performista da crueldade, pudessem apagar o fato de que ele cortou, escondeu, convidou amigos para jantar sobre o corpo ainda quente daquela garota. Ele não tropeçou bêbado no rio. Ele mergulhou para afundar as provas, como um animal que enterra o que não quer que o mundo veja. E o mundo, claro, prefere não ver. Mas não é só isso. Enquanto o sistema judiciário brinca de equilíbrio com a balança da justiça, para um lado a vida de uma mulher, para outro a reputação de um intelectual, a hipocrisia se espalha como um vírus. Machine Galkin, o gênio do humor que só faz rir quem já ri da desgraça alheia, sobe ao palco em Novosibirsk e declara, com a solenidade de um profeta de pacotilha, que a censura voltou. Que a Rússia afundou de volta nos tempos soviéticos, como se o verdadeiro pesadelo não fosse este tempo, este país, onde um homem pode esquartejar uma mulher e ainda assim ter gente torcendo para que ele saia por boa conduta. E então vem a trupe de palhaços para desmentir. Kizeliov, o mestre das meias-verdades, garante que aqui se pode dizer tudo, como se a liberdade de expressão se medisse pela quantidade de mentiras que se consegue vomitar no ar sem consequências. Sheinin, o especialista em jogar merda nos outros em horário nobre, entra na dança. Galkin deve estar falando das partes do corpo que não conhece, porque a censura, meu caro, é como um pênis, só quem não tem fala tanto nela. E assim vai. A farsa continua, e o público, dócil, aplaude. Mas a piada acaba quando o alvo é a arte. Quando um festival de teatro amador em Moscou proíbe Chiplolino, sim, aquele Chiplolino, o menino cebola que lutava contra a injustiça, porque os jovens ousaram fazer uma sátira. Porque o diretor de um centro cultural, uma certa senhora Petrova, decidiu que não se pode mostrar isso no palco de uma instituição estatal, onde os funcionários têm famílias, hipotecas, contas a pagar. Como se a arte devesse ser esterilizada para não ofender a sensibilidade de quem prefere fechar os olhos. E o que havia de tão perigoso naquele espetáculo? Nada menos que as palavras do próprio Rodari, aquelas que a URSS deixou passar e que a Rússia capitalista de hoje, com seu moralismo de fachada, acha que pode censurar. Pobre pai meu, te jogaram na prisão como um criminoso, entre ladrões e bandidos. E o que você espera, filho? A prisão está cheia de gente honesta. Sim, isso é subversivo. Não o fato de um professor cortar uma aluna em pedaços, não o fato de um humorista ganhar milhões repetindo o script do regime, não o fato de um país inteiro fingir que a normalidade não é um cadáver flutuando no rio. O verdadeiro crime é lembrar que, às vezes, a verdade dói. E que, quando ela dói demais, sempre há alguém pronto para afundá-la, como um pacote com mãos decepadas, como um espetáculo cancelado, como um país que prefere a mentira bem contada à verdade mal digerida. Naquela sala de audiências, sentados estão os que não fizeram nada de errado, ou melhor, os que não fizeram nada. Filho, foi por isso que os trancafiaste, sussurra o príncipe Limão, enquanto os cidadãos de bem se contorcem no banco dos réus. Afinal, para ele, cair na prisão não é desonra, mas honraria. As masmorras não foram feitas para ladrões e assassinos, esses moram no palácio. No reino ao avesso, a virtude é crime, e a honestidade, motivo para algemas. E o que temos aqui? Uma apologia ao Blatt, ao código carcerário como manual de vida, a ideia de que um adolescente, após fechar esse livro, vai sonhar em ser um Vorvezakone antes de aprender a amarrar os sapatos. Que lição é essa? Que a única sabedoria que vale é a das grades, que falaram por conceitos é mais nobre que falar por si mesmo, que a zona é a verdadeira universidade da vida. Bravo!
Mais um presente de Rodari para a juventude, o Manual do Homem Soviético 2.0, onde a moral é flexível como as leis do Príncipe Limão e a única ética que não falha é a do quem pode mais, chora menos. E não para por aí. Ouçamos outra pérola: os rendimentos do Estado diminuíram desde que foi criado o imposto sobre o ar. Vocês passaram a respirar menos e isso é um escândalo. Seguido de perto pelo taxistorm, 100 liras pela chuva fina, 200 pelo temporal, 300 se vier com trovoada. Genial! Enquanto isso, na Rússia real, já taxaram a coleta de cogumelos, a caça, a pesca, mas não, isso é absurdo, claro. Só Rodari ousaria satirizar o que o Estado já faz sem ironia, transformar a existência em uma assinatura mensal, onde até o oxigênio tem preço e a pobreza é um bug no sistema. Podemos borrifar os pobres com perfume, sugere o príncipe, e eis que a frase ganha vida própria, pronta para estampar discursos de governadores e ministros regionais, aqueles que olham para a miséria e veem apenas um problema de marketing. Cheiram a desgraça. Perfume-os. Custam caro? Taxem-nos até sumirem. A lógica é imbatível. E a Rússia, como sempre, entende a piada de mais bem para rir. Mas a cereja do bolo, ou melhor, a grafina de cerejas, é quando o médico do palácio berra: você adoece porque pensa demais. Pare de pensar, e os gastos com remédios cairão. Soa familiar? Ah, sim, é a mesma música que tocava na Duma quando algum deputado, entre um uísque e um decreto, solta que cansamos de pagar bigornas para russos que só sabem adoecer. Afinal, o Estado já deu tudo: ar, taxado, chuva, taxada, terra, congelada ou vendida. Fez a sua parte. Se você ousa ficar doente, o problema é seu, ou melhor, é da sua falta de patriotismo. A diabética que raciona insulina? Preguiçosa. O câncer que não espera pela fila do SUS? Falta de fé. Rodari, em sua fábula infantil, acerta em cheio no que a burocracia faz de melhor: transformar a dor alheia em falha de caráter. E a grafina vizinha, com seu diagnóstico precoce, só prova que o absurdo não envelhece, ele evolui. Hoje, em vez de cartões médicos impressos em papéis de demissão, temos hospitais que cobram por olhar feio e clínicas onde desculpe, morreu vem com nota fiscal. E enquanto a medicina russa ensina que a morte é apenas uma questão de logística, afinal, quem disse que servidores públicos não podem reciclar papel? A vida imita a sátira com uma precisão cirúrgica. Em Cacacia, um chefe de bombeiros, herói do povo, ateia fogo a 6 casas só para testar a eficiência da sua equipe. Era um exercício de treinamento, alega, enquanto as cinzas ainda quentes contam outra história. No Brasil, um apresentador de TV inventava crimes para ser o primeiro a cobri-los, como um diretor de cena que prefere sangue real à maquete. Dois lados da mesma moeda, homens que, sem guerra, criam a sua própria, porque o tédio da paz é insuportável quando se tem hate para alimentar. E o que isso nos diz? Que o mundo de Rodari não é ficção, é documentário. A diferença é que, na vida real, ninguém cancela o espetáculo. Pelo contrário, dão prêmios. E falando em espetáculo, como não mencionar o padre de Mordóvia, flagrado em sermões em staccato, ou seja, xingamentos que fariam o estivador corar, mas que, quando chantageado, paga 2,5 milhões de rublos pelo silêncio como quem compra indulgências em atacado. Um homem de Deus não pode blasfemar? Pergunta a RPC, enquanto ajusta a batina no espelho. Claro que pode, afinal, pecado é coisa de pobre. O verdadeiro crime foi filmá-lo, foi expor a hipocrisia sem lucrar com ela. Na Rússia de hoje, como no reino do Príncipe Limão, a moral é uma moeda de troca, vale o que alguém está disposto a pagar para calar a boca. E se o padre gasta milhões para pagar um vídeo, é porque sabe muito bem que, no tribunal divino, o pecado original não é a blasfêmia, é ser pego. Enquanto isso, em Krasnodar, uma moça abre sua ficha médica e descobre que o papel onde estão seus exames já serviu para demitir uma funcionária morta. Providenciemos o descarte adequado, diria algum burocrata, enquanto a paciente tenta não pensar que, na próxima consulta, seu atestado pode vir impresso em um obituário reciclado. Mas o que esperar de um sistema onde até a morte é otimizada? Onde os hospitais economizam em papel, mas não em descaso? Onde a única coisa que não falta é ironia trágica, como a de Pei de Pichugin, ícone da Moscou glamourosa, que parou de repente, aos 38, como se o próprio coração tivesse lido as letras miúdas de um contrato com o diabo. O que era ele? Perguntam os que não estavam lá.
Era o rosto de uma era onde a noite não acabava, onde os clubes eram catedrais e os dealers, sacerdotes. Era a prova de que, mesmo na Rússia de hoje, onde tudo é controlado, taxado e censurado, a morte ainda tem o bom gosto de chegar sem aviso prévio. E é aqui que voltamos à pergunta inicial: por que queimar Rodari? Não por suas ideias, mas porque ele acerta demais. Porque suas fábulas são espelhos que refletem não um mundo fantástico, mas este mesmo, só que sem o verniz da hipocrisia. Porque, quando um livro é proibido, não é o autor que está em julgamento, é a realidade que ele expõe. E a Rússia, como todo império que se preza, sabe muito bem que a melhor maneira de matar a verdade não é negá-la, mas transformá-la em piada. Afinal, quem vai levar a sério um país onde os bombeiros incendeiam casas, os padres pagam por silêncio, e os médicos escrevem receitas em papéis de demissão? Ninguém. Até que, de repente, todos. E aí, meu caro, já é tarde para rir. Os clubes que o Gorobe e sua equipe da Garuda abriam e que, infelizmente, também nos deixaram há alguns anos eram mais do que simples endereços na noite moscovita. Eram templos onde Pasha, o lendário porteiro, exercia um poder quase alquímico, transformava multidões em público, causa em harmonia. Com um olhar, ele dosava a mistura perfeita, os bem vestidos que pagavam sem pestanejar, os excêntricos que davam cor ao ambiente, os que chegavam com o cartão de crédito como arma e os que, mesmo sem um copeque no bolso, sabiam que ali, por alguma razão, pertenciam. Não era segurança, era regência. E a orquestra, meu caro, tocava sempre no tom certo. Até os DJs se curvavam a esse ritual. O Smes, por exemplo, eternizou Pasha em batidas e rimas com aquele refrão que virou mantra? Um hino não oficial da Moscou dos anos 2000, onde as portas se abriam, ou não, por decreto de um homem que, paradoxalmente, nunca quis ser rei. Até os escritores perceberam, Pasha não era personagem, era símbolo. Aparecia em romances como uma sombra necessária, o guardião invisível de uma era que se esvaía em doses de vodka e flashes de câmeras descartáveis. E agora, ele se foi. 38 anos, uma idade que, na Rússia, é menos um número e mais uma ironia cruel. Morre-se cedo aqui, seja de balas, de vodka ou, como no caso de Pasha, de um coração que simplesmente cansou de bater no ritmo de uma cidade que não para. Os anos 2000 levaram consigo seus heróis, e com eles, a ilusão de que a noite era eterna. Hoje, os clubes viraram condomínios, os DJs viraram influencers, e os porteiros? Bem, os porteiros viraram algoritmos. Mas ninguém, conseguia filtrar a humanidade como Pasha. E é isso que dói, não a morte em si, mas a certeza de que alguns vazios não se preenchem com substitutos. Agora, mudemos de cenário, ou melhor, de vagão. Você, caro passageiro, acabou de embarcar em um dos luxuosos trens da RZHD. Pouco importa se é um SV com cortinas de seda ou um platzkart onde o espaço entre os corpos é medido em suspiros, o espetáculo é o mesmo. O trem para no meio do nada, onde não há plataformas, nem estações, nem sequer a decência de uma explicação. Os passageiros olham pela janela, confusos, enquanto os condutores, com a expressão de quem acabou de receber uma ordem divina, murmuram algo sobre o protocolo ou a manutenção não programada. Traduzindo, você não precisa saber. Mas não se preocupe. Enquanto o trem faz sua pausa existencial em meio à tundra, a RZHD lhe oferece um serviço de excelência, cadeiras que surgem do nada, como por magia, ou por um funcionário mal pago, chá servido em xícaras que parecem saídas de um tsarista druin, e a sensação inigualável de ser tratado como um boiar, desde que você não pergunte por que diabos estamos parados aqui. É o que chamam de progresso, a arte de vender humilhação como privilégio. E falando em privilégios, o rapper Jazzy, autoproclamado a milionário do rap, porque, claro, na Rússia até a pobreza tem hierarquia, decidiu elevar o conceito de VIP a níveis cósmicos. Para um evento de sua fundação, enviou convites que incluíam, entre outras miudezas, um Rolex Daytona de $30.000, ou seja, o equivalente a 10 anos de salário dos seus pais, aqueles que ainda acreditam que trabalhar 12 horas por dia é construir um futuro, e uma garrafa de Armando Brignac em edição ouro, porque, é claro, nada diz a caridade, como um champanhe que custa mais que um apartamento em Volgogrado. Alguns amigos de Jazzy, chocados com tamanha ostentação, ou talvez com a falta de vergonha, vazaram os convites nas redes. O resultado:
uma enxurrada de respeito zero e a confirmação de que, na Rússia, até a filantropia é um espetáculo de mau gosto. Mas não se preocupe, enquanto você se pergunta como um país onde metade da população vive com 20 mil rublos por mês consegue produzir oligarcas do rap, há quem esteja ocupadíssimo customizando tênis exclusivos com logotipos de scores e cheirando a cola de sapateiro, porque, afinal, nada evoca a glória dos anos 90 como o aroma tóxico da nostalgia. E enquanto a juventude se distrair com tênis personalizados e champanhe dourado, a governadora de Khant-Mansisk, Natália Komarova, decide que seus funcionários públicos têm tempo demais nas mãos. Primeiro, ela exige que todos criem contas em VKontakte, Odnoklassniki, Facebook e Instagram porque, é claro, um burocrata que não posta é um burocrata que não existe. Depois, em um golpe de gênio administrativo, proíbe que esses mesmos funcionários curtam, compartilhem ou até respirem perto de qualquer conteúdo crítico ao governo. A lógica? Simples, se você não pode impedi-los de pensar, pelo menos impeça-os de clicar. E se, por acaso, algum deles tropeçar em um meme subversivo ou um post malcriado, que saibam, 68% dos russos estão prontos para delatar o vizinho, segundo pesquisas que, coincidentemente, ninguém questiona. Não é hipocrisia, é eficiência. O Estado não precisa de espiões quando tem uma população treinada para fazer o trabalho sujo de graça. Mas Natália, minha cara, há um detalhe que você esqueceu: a internet russa não é um jardim de infância. É um pântano onde até os grupos de tricô viram campos de batalha, os stories do Instagram são minados de mate a cada 3 palavras, e o Telegram é o equivalente digital de um bar dos fundos onde todos estão armados e ninguém tem nome. Proibir seus funcionários de licar a realidade é como tentar secar o Volga com um copo, inútil e, acima de tudo, patético. Se quer mesmo controle, faça como eu, desconecte-os. Afinal, um burocrata sem internet é como um urso sem vodka, menos perigoso e muito mais previsível. Mas, claro, isso exigiria coerência, e coerência, minha querida, é um luxo que só os oligarcas, e os rappers milionários, podem se dar ao luxo de ignorar. E por falarmos em luxos que só alguns podem pagar, eis que surge Dmitry Tarasov, ex-jogador do Lokomotiv e da seleção russa, para nos presenteia com mais uma pérola da sabedoria masculina: existe uma zona vermelha que as mulheres não podem ultrapassar. Se estiverem grávidas, pode. Se não estiverem, zero tolerância. Traduzindo, o útero alheio é território de guerra, e ele, é claro, é o general. Mas não nos distraiamos com machismos arcaicos, afinal, há assuntos mais urgentes, como o crescimento do canal, 100 mil inscritos, parabéns, e a necessidade premente de contratar um gerente de YouTube que saiba trabalhar com algoritmos aí, de preferência, não pergunte por que o conteúdo oscila entre análises geopolíticas e vlogs de tênis customizados. O salário? Ah, isso sim é transparente, será pago em rublos, não em glória divina, embora a opção esteja sempre na mesa. E assim, entre 3 parados no limbo, rappers que distribuem Rolex como panfletos, governadoras que querem funcionários mudos e ex-atletas que ditam regras ginecológicas, a Rússia segue seu curso, um país onde o absurdo não é exceção, é currículo. O resto? Bem, o resto é só questão de sobrevivência criativa. Ou, como diria Pasha, se ainda estivesse aqui. Porque, no fim das contas, alguém sempre tem que decidir quem entra e quem fica do lado de fora. E é justamente nesse momento que a pergunta inevitável surge: quem, afinal, deveria responder por esse sistema? Não estamos falando daqueles carinhas de Sokovo que se formaram em ecossistemas inovadores entre uma selfie com medusa e um café com leite de amêndoas. Estamos falando de algo muito mais simples e muito mais raro: pessoas que sabem o que estão fazendo. Porque, vejam só, a caixa de entrada do nosso canal virou um museu de horrores profissionais. Tem de tudo, desde o clássico "eu amo muito seu canal, me ensina a fazer vídeo, por favor, eu não sei fazer porra nenhuma, mas acho legal, sou ler, não vamos ensinar", até as pérolas do tipo "sou biólogo, mas sempre sonhei em ser editor". Vocês contratam? Resposta: não, a menos que você saiba a diferença entre um splice e um splice de DNA. E olha, a gente até entende a empolgação, afinal, quem nunca sonhou em trocar pipetas por timelines? Mas, infelizmente, a vaga não é para sonhadores. É para quem já sabe o que está fazendo e quer fazer melhor. Então, se você é daqueles que olha para o YouTube e pensa "posso deixar isso menos uma merda", manda um e-mail.
Só não manda se for para elogiar. Sim, a gente sabe que somos incríveis, mas o tempo é curto, ou para pedir tutoriais de edição, Google existe. Mande se você tiver habilidades, ideias e, o mais importante, paciência para aguentar esse circo. Porque, sim, a gente seleciona os melhores, chama para conversar e, se der match, você entra no time. E aí, sim, a gente promete, vai ser foda. Ah, e enquanto isso, assinem o canal, compartilhem, comentem, porque, por enquanto, o algoritmo ainda acha que a gente é um misto de nicho com azar, e os inscritos crescem no ritmo de uma fila no Detran de Moscou. A gente já está de saco cheio de explicar como as coisas funcionam, então, por favor, ajudem a gente a não ter que gravar um segundo vídeo hoje, porque, entre nós, ninguém aqui quer passar mais incensurado horas editando essa censurado de censurado minutos. Que Deus os abençoe. E que o YouTube, finalmente, nos dê um manager decente. Música dramática ao fundo.